Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente para fins de concurso público. Então aqui está, eu parei no título 3 da Prática de Ato Infracional, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita com o crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Capítulo 2. Dos direitos individuais. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Meu amigo, aqui eu preciso fazer algumas considerações. Vamos destacar a palavra flagrante, certo? Deixa eu destacar isso aqui. Eu vou ler novamente esse artigo. Artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Esse flagrante, meu amigo, tem que ser flagrante mesmo, não pode ser pseudo-flagrante desprovido de materialidade. Se isso acontecer, a autoridade judiciária não pode de forma alguma enviar oficial de justiça para extrair uma pseudo-confissão da vítima para se eximir da responsabilidade do erro judiciário. De forma alguma, isso não pode acontecer, não é concebível. Até porque esta falsa confissão não tem valor legal nenhum, visto que a prisão em si já era ilegal em função do pseudo-flagrante, totalmente desprovido de materialidade. Mas isso se agrava ainda mais havendo uma testemunha ocular confirmando a inocência da vítima. Isso é caso de exoneração de todos os envolvidos. Estou falando de exoneração, não estou falando de aposentadoria na beira da praia não, como fazem com vendedores de sentença. Mas se torna ainda pior em havendo testemunha ocular confirmando a inocência da vítima. Tudo isso é muito grave. Esse flagrante que está se referindo aqui é flagrante de fato, não é flagrante forjado, flagrante desprovido de materialidade, nem é nada assim articulado artificialmente não. Tá ok? Você não pode privar ninguém de liberdade, seja adolescente, seja adulto, qualquer pessoa, forjando situações desta forma. Isso não é justiça, você vender sentenças, praticar nepotismo, violar princípio, cometer erros e perseguir a vítima, difamar. Isso não é justiça. Tá muito longe de ser justiça isso. Se dependesse de mim, sinceramente, eu diluiria o poder da justiça diante de venda de sentenças, violação de princípio, nepotismo, política envolvida. Isso não tem nada a ver com justiça. Meu amigo, acompanhe minha linha de raciocínio aqui. Olha só o Código de Ética. O que que diz? O advogado está lá defendendo, por exemplo, um político corrupto, certo? E o advogado está cansado de saber que aquele político está envolvido em diversas situações ilícitas. Defende há vários anos. O advogado não pode chegar para o juiz e falar, olha, meu cliente é culpado. Não pode fazer isso. É antiético. Porque é o político que paga o salário desse advogado. Então a ética impede o advogado de fazer verdadeira justiça. A ética ajuda o sistema. Mas quem defende o cidadão desse sistema absurdo, você está me entendendo? Olha quanta coisa nós conseguimos extrair desse artigo 106. Quantos ganchos foram puxados. Isso que nós temos aqui hoje no Brasil não é justiça não. Não tem nada a ver com justiça, meu amigo. Está muito longe de ser justiça. De que adianta você ter uma ficha limpa, proceder idôneo, se a justiça, aquilo que se chama de justiça, pode criar diversas situações para justificar o que é ilícito? Eles chamam de doxa, né? O que essas pessoas fazem
de forma alheia à Constituição, alheia aos direitos humanos, alheio à LDB. Bom, vamos dar continuidade à leitura. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo, e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Vamos destacar isso aí. Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade. Para você punir alguém, você tem que ter indício suficiente, tem que ter materialidade, não pode ter pseudo-flagrante sem materialidade, e aí você pune, encarcera primeiro, aí depois você descobre que não tinha, você presta atenção, não tinha materialidade. Aí vai ver a vida da pessoa, a pessoa está toda certa ali, não tem nada de errado na vida dela, e fala, não, manda o oficial de justiça lá, pega uma confissão de culpa forjada para poder eximir a gente da responsabilidade. Que é isso, cara? Isso é imundície, isso aí é sujeira. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade. Vamos destacar isso. Demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Vamos encerrar esse vídeo por aqui e no próximo daremos continuidade a partir do capítulo 3 das garantias processuais. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.